O nosso trabalho trata sobre restauração e revitalização de pontes e viadutos e foi realizado por João Souza, João Nunes e Thiago Barbosa, com a orientação e supervisão de Cláudio Nor Alves de Santa Rosa. O intuito desse trabalho é analisar os principais fatores relacionados à falta de manutenção em pontes e viadutos e os impactos provenientes, de forma a conscientizar e auxiliar na melhoria desse cenário, além de reunir as normas e técnicas necessárias aos procedimentos de inspeção. Como principal responsável pela diminuição do tempo de vida útil dessas estruturas e a falta de zelo por parte dos órgãos públicos, esse trabalho assume importância ao servir de informativo para os procedimentos necessários, minimizando os danos econômicos e sociais decorrentes da manutenção tardia. O estudo de caso utilizado para esse trabalho foi o caso do viaduto Jaguaré, situado próximo ao quilômetro 3 da Via Marginal Pinheiros, que desabou dia 15 de 11 de 2018 e reabriu 16 de 3 de 2019, 4 meses após a queda. As hipóteses para o desabamento foram 4. A corrosão das armaduras da transversina, a perda de apoio da transversina por causa do encolhimento do viaduto, o escorregamento do apoio, a ruína da transversina por flexo-compressão e a ruína da transversina por conta da fadiga do concreto. As duas primeiras hipóteses foram desconsideradas por falta de evidências, e após análises mais apuradas, a ruína da transversina por flexo-compressão foi dada como causa do desabamento da ponte. Para verificar a hipótese de rompimento da transversina por flexo-compressão, foram consideradas as cargas permanentes e excentricidade dessas cargas, devido à distorção do aparelho de apoio, o seu deslizamento ecopotente horizontal, gerando aumento fletor a meia altura da seção estudada. Foi constatado que no pilar 9, onde ocorreu o desabamento, atuava uma força vertical de 781 toneladas-força. Além disso, as hipóteses de excentricidade consideradas foram de 0, 10 e 15 centímetros. Assim, buscou-se qual intervalo de força seria necessário para causar o rompimento, chegando-se a um intervalo de 181 a 298 toneladas-força. Como foi verificado que atuava no momento a força horizontal de 0, 2.660,2 toneladas-força, constatou-se que essa foi a causa dos danos à estrutura. Basicamente, o governo de São Paulo tinha duas opções para solucionar o problema da obra. O primeiro era demolir e reconstruir do zero o viaduto, o que custaria em torno de 70 milhões de reais e duraria 2 a 3 anos. O segundo processo seria dividir as etapas de recuperação em 3, que seriam a reforma dos pilares, o reparo das vigas e uma reforma específica no tabuleiro da obra, sendo essa terceira parte a mais importante. A Prefeitura de São Paulo acatou essa segunda opção, que custou só 30 milhões de reais e teve uma duração de aproximadamente 5 meses. Para a realização do processo de recuperação, basicamente foram feitos diversos ensaios e testes que foram divididos em relatórios, como por exemplo o relatório de macaqueamento, que foi o processo de içar o viaduto utilizando macacos hidráulicos. O relatório continha basicamente uma variação de 900 a 1.200 toneladas-força e na oportunidade real teve a média de 1.100 toneladas-força, ou seja, estava dentro do previsto pelo relatório. A única coisa que diferenciava era que a prefeitura não esperava que o tabuleiro iria se deformar de maneira não simétrica enquanto o processo fosse executado. Além disso, houve projetos, como o projeto de alargamento dos pilares, no caso o pilar P5 e o pilar P9, que teve que ser desenvolvido de uma forma que toda reforma e alargamento dos pilares tivesse sido feita enquanto a estrutura ainda se apoiava nesses pilares. Então tudo teve que ser feito milimetricamente para que pudesse ser executado sem riscos de danificar 100% a estrutura. Também houve relatórios de cálculos, principalmente de carga, após a recuperação, para saber o quanto o viaduto seria capaz de aguentar de veículos que passariam por ali no dia a dia, utilizando outros fatores como climáticos, como vento e chuvas extremas. E por fim, quando isso tudo terminou, eles começaram o processo de reparo em si. Eles começaram retirando todo o concreto do viaduto para conseguir acesso à laje inferior, e assim eles reconstruíram a laje
com uma altura de 20 centímetros e dentro dessa laje inferior eles colocaram pequenas lâminas de carbono para reforçar e conseguir, por meio delas, injetar resina nas fissuras que estavam na laje superior. Quando esse processo acabou, todo ele custou 30 milhões de reais. Porém, houve diversos custos sociais incluídos nisso, como a linha 9 da CPTM, que foi interditada entre as estações Ceasa e Pinheiros durante 4 meses, o que fez com que a prefeitura tivesse que habilitar a Paese, que é a circulação de ônibus gratuita deles, para ter o caminho para os tripulantes que andavam nesse circuito de trem. Além de que 21 quilômetros foram interditados na Marginal Pinheiros, que é uma das rodovias mais movimentadas da cidade, e ela foi interditada por 4 meses, o que fez a CET ter que tirar os rodízios de toda a cidade, basicamente, para melhorar os problemas de trânsito e criar rotas alternativas no período da obra. O processo de recuperação estrutural de uma ponte de concreto depende de cada situação específica, mas geralmente é feito de acordo com os procedimentos usualmente adotados para as obras de concreto armado e protendido. Dentre essas situações, a que mais se adequa ao nosso estudo quanto à ponte do viaduto de Jaguaré é o método de recuperação das vigas principais e transversinas, no qual se é necessária a demolição do concreto do fundo das vigas na espessura de 5 centímetros, até descobrir a primeira camada de ferro da armação positiva. Porém, no Brasil são usualmente utilizados 2 métodos de reforço para os tabuleiros, que são constituídos por longarinas, transversinas e lajes. O primeiro método utiliza de concreto armado convencional e concreto projetado para reforçar as longarinas, transversinas e lajes com o aumento das secções transversais desses elementos e com a incorporação de novas armaduras passivas. O segundo método utiliza a proteção longitudinal externa para o reforço das longarinas e algumas vezes a proteção transversal para o reforço da laje no tabuleiro, que seria o que mais se adequa ao caso analisado neste trabalho. Porém, existem certas dificuldades na hora do planejamento. Uma dessas dificuldades que deve ser vencida na fase de projeto é a correta avaliação da força de proteção, que deve ser aplicada para garantir o reforço da ponte, considerando que as obras antigas foram executadas com concreto de resistência à compressão bastante inferior à utilizados pelas estruturas atuais, e que os limites de tensões de compreensão do concreto precisam ser atendidos para não provocar a ruptura desde a operação de proteção. Situação que se torna mais delicada quando o concreto encontra-se muito deteriorado. Outra dificuldade que não pode ser descartada é a maior vulnerabilidade à corrosão das cordoalhas externas, especialmente nos dispositivos de ancoragens, o que implica na necessidade de uma eficiente proteção. A proteção pode ser efetuada em 3 modalidades: total, limitada e parcial. A proteção total caracteriza-se por não ter tensões de tração no concreto, para as combinações desfavoráveis das cargas de serviço. Na proteção limitada, existem tensões de compreensão mais moderadas no concreto e são admitidas tensões de trações limitadas. Na proteção parcial, adotam-se tensões de compressão ainda menos intensas do que na modalidade limitada, de modo que as tensões de tração no concreto para as combinações desfavoráveis para as cargas são bem mais elevadas. O sistema mais usualmente empregado para o reforço de vigas de pontes convencionais de concreto armado é o que utiliza-se monocordalhas de aço para o concreto protendido. Agrupados em feixes rentos às faces laterais das vigas e fixadas à estrutura por meio de dispositivos de aço especial fabricados por cada caso específico. Como é mostrado na figura, reforços das vigas de uma ponte com feixe de monocordalhas fixadas por dispositivos metálicos. A metade de um corte longitudinal de uma ponte cujas vigas foram reforçadas por esse sistema para suportar o acréscimo de cargas devido ao alargamento do tabuleiro. Nesse caso foi utilizado um feixe de 18 cordalhas de cada face lateral da viga.
A força de proteção aplicada em cada cordalha foi de 135 kN, totalizando uma força total de proteção de 4.860 kN em cada viga. Na figura, dispositivos metálicos utilizados para a ancoragem das cordalhas nas extremidades da viga, é mostrado um detalhe na fixação dos desviadores metálicos e um dos feixes de monocordalhas no reforço de uma ponte rodoviária. E na figura, conclusão da proteção de reforço e envolvimento dos cordalhas e desviadores metálicos, a operação e proteção já se encontra encerrada e tanto as cordalhas como os dispositivos já estão devidamente protegidos com o concreto. Conforme analisado, as patologias presentes em pontes e viadutos são decorrentes do uso, o tempo que essas estruturas estão expostas. Patologias como fissuras, desagregação, corrosão na armadura são fatores que atrapalham no desempenho da estrutura e também reduzem a vida útil delas. E isso demanda inspeções e manutenções recorrentes. Porém, com a falta de interesse do governo em fornecer zeladoria para essas estruturas, muitas delas se encontram em ruína total e geram altos custos em relação à recuperação dessas estruturas. Como o estudo de caso do viaduto Jaguaré aponta, foram gastos 30 milhões de reais para a recuperação do viaduto, além do custo social de uma das maiores rodovias da cidade estar interditada por 4 meses. Além disso, a avaria gerada em carros e outros veículos que estavam circulando na área quando o viaduto cedeu, que também é um custo social muito grande, pode apontar que os métodos de reparo predativos, como a zeladoria e inspeções constantes, e os métodos preventivos, como correção de estrutura e reforço de estrutura, são de vital importância para poupar altos gastos na área de estruturas e também para prevenir e garantir a segurança de veículos e pedestres que circulam na área da estrutura.